Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim, querido professor Gerson, mais uma vez trazendo até você uma exegese de coração, baseada no esforço individual, de estudos, de pesquisas e de análises, querido, com o auxílio de pessoas sérias que interpretam a Bíblia de forma sincera e verdadeira. Hoje eu quero, junto com você, querido, trabalharmos um pouco sobre Gênesis capítulo 2, versículo de número 4 ao 6, que fala sobre a cosmogonia dentro de uma visão sacerdotal, que é completamente diferente da cosmogonia monárquica, a qual nós vimos no capítulo 1. Vamos iniciar hoje a exegese do capítulo número 2 de Gênesis. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir, para o YouTube é a mesma coisa. Compartilhe no seu Facebook, no seu Twitter. Nos ajude, querido, para que esse ensinamento possa alcançar mais pessoas para a glória de Deus Pai, para que possamos entender a mente do narrador e as circunstâncias que o seu público leitor vivia na época que ele escreveu, para podermos entender as narrativas mítica, literária e indiciárias do livro de Gênesis. Vamos lá então? Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 6 diz: Estas são as origens ou gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor, Jeová ou Adonai, fez os céus e a terra. Na versão hebraica, Ele toldot hashamayim vehaaretz beribariam Beyom Asot, Adonai Elohim Eretz, Verá Shamayim. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque não tinha feito chover o Senhor Deus sobre a terra, e o homem não havia para lavrar a terra. Verhol Shiach Rassader Terem Adonai ve'haaretz Ve'hawesed Rassader Terem Itzemar ki lor chimertir Adonai Elohim al haaretz ve'adam aim la'avod et hada adama. Vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Ve'ed ya'ale min haaretz ve'rishekah et kal penei ha'adamah. Amados, esta narrativa mítica literária guarda com Gênesis capítulo 1 umas peculiaridades, pois é uma narrativa subordinada adverbial temporal. Se você tem acompanhado os vídeos, se não, volte lá para o capítulo 1 de Gênesis, e você vai entender o que eu estou falando. Aqui nesse texto fica bem claro, começa com uma estrutura sintática muito clara, principalmente pelo infinitivo fazer. No dia de fazer Adonai Elohim, céu e terra. A pergunta que fica é esta: em que circunstâncias se encontrava a terra? Bem, não havia planta, ou seja, vegetação. Aqui encontramos um rompimento com a narrativa de Gênesis capítulo 1. Por quê? Porque em Gênesis 1, quando Deus vai começar a criar céu e terra, a terra estava afundada nas águas da criação. Mas nessa narrativa de Gênesis capítulo 2, a terra já existe. Não tem a vegetação, não tem a planta. Em Gênesis 1, quando Deus começa a criar, a terra estava uma desolação e um deserto. Você poderia dizer então, já tinha terra,
Não, porque na sequência o texto vai dizer que a terra estava afundada nas águas da criação. Ou seja, em Gênesis, capítulo 1, no trato do texto mítico literário, a terra estava afundada nas águas da criação, ou seja, Jerusalém e Judá estão destruídos pelo Império Babilônico, dentro da história representada por Gênesis capítulo 1, revelados pela narrativa desolação e deserta. A terra estava uma desolação e deserta. E um ruach, um vento, uma tempestade impetuosa, havia produzido essa destruição. Ora, seja em Gênesis 2, a narrativa mítica literária muda. E por que muda? Porque quando vai ser escrito, Jerusalém tinha sido reconstruída e estava lá. Agora a narrativa muda de propósito políticos, religiosos, de controle social. Para quê? Para que os sacerdotes possam fundamentar o seu poder e o seu governo. Por isso não tem na narrativa de Gênesis 2 qualquer referência da terra ser tirada das águas, pois a terra de Judá na narrativa já estava lá, reconstruída, entende? Quando esse texto de Gênesis 2 não é uma cosmogonia clássica do crescente fértil, ou seja, porque a cosmogonia clássica do crescente fértil corresponde à construção e criação da capital. E quando esse texto vai ser escrito, a capital já está reconstruída. Então, por que outra narrativa de criação? Porque uma narrativa e uma outra narrativa. Porque aqui cumpre um propósito e dois cumpre outro propósito. Porque o que vai ser alterado agora na ordem nacional é o regime. Sai o rei e entra o sumo sacerdote. Então a cosmogonia precisa ser reelaborada para ela ter sua funcionalidade dentro de um regime sacerdotal e não mais monárquico. Pois na narrativa monárquica, o Adão que representa o rei é o que governa a terra de Judá e não os sacerdotes. Nessa narrativa vai mudar, o rei sai de cena e os sacerdotes vão fazer a festa. Os sacerdotes vão tomar o poder porque Zorobabel, de uma forma que a gente não sabe, ele some no cenário nacional de Judá e deixa de governar Judá, deixa de ser o governador e os sacerdotes assumem o poder. Então entenda, em Gênesis 1, a cosmogonia é clássica. A capital foi destruída e recriada pelo Elohim. Mas no capítulo 2, a cidade não foi destruída, apenas será trocado o regime de governo de monarca para agora uma teocracia sacerdotal. Ou seja, no período monarca era uma religião. Agora, no período sacerdotal vai ser outra religião implantada, exigida e fundamentada em Judá, pelo poder do Templo de Jerusalém sob o policiamento dos persas. Na narrativa de Gênesis 1, o rei é o que domina e torna-se um representante de Elohim, tendo a sua imagem, tendo a sua semelhança. E o povo são seus filhos. Em Gênesis 2, pode esquecer, muda totalmente a cosmogonia. Pois o povo vai ser tratado como pecador e não mais como filho. O Adão em Gênesis é ou o Adão de Gênesis capítulo 1 é rei. Quando os sacerdotes assumirem o poder, o Adão da cosmogonia sacerdotal agora não é mais o rei, que era a semelhança de Deus, mas agora vai ser o camponês. O rei some e entra e fica somente os camponeses. Por que o rei some da narrativa? Porque o rei some do horizonte concreto de Judá. Morreu, foi embora, foi para a Pérsia, ninguém sabe. E só sobra o sumo sacerdote para abocanhar o poder e o governo. E ele precisa de uma nova cosmogonia para legitimar o seu governo. Então, Gênesis 2 vai ser escrito por causa de uma situação histórica. A cidade já está construída, o povo já está lá, mas agora vai mudar o governo. Mudando o governo, toda a teologia, toda a religião, todo o mecanismo de controle social será mudado e adaptado ao novo governo sacerdotal. Gênesis 2 foi escrito para mudar a ordem, mudar o jogo político, mudar a religião e suas normas,
mudar a teologia e não fundar uma nova Judá, pois Judá, nesse texto e contexto, já está lá e já estava construída. Então o texto começa assim: quando Adonai começa a fazer o céu e a terra, não há planta na terra, porque não tinha planta na terra ainda, porque Deus, em primeiro lugar, não tinha feito chover sobre a face da terra. Segundo lugar, não havia o Adam para trabalhar a terra. Este é um modelo babilônico ressignificado para cumprir os propósitos sacerdotais. Na mitologia babilônica, os homens são criados para trabalhar para os deuses. O Adão de Gênesis 1 não foi criado para trabalhar, ele foi criado para dominar e governar. Já o Adão de Gênesis capítulo 2 é criado para trabalhar. Ele é um Eved, um escravo. A gente traduz como trabalho, servo, mas é um escravo em hebraico. Terceiro lugar, havia uma corrente subterrânea que irrigava toda a superfície da Adamá, da terra, ou seja, as fontes de água ou os lençóis freáticos que criavam as fontes de lagos, riachos e rios. Com Gênesis capítulo 1, ou com Gênesis de 1 a 3, é a preparação para o começo da criação. Também Gênesis 2, 4 ao 6 é a preparação para o começo da criação dentro de uma visão sacerdotal cunhada pelas circunstâncias políticas e religiosas exigentes em Judá. Com o sumiço do rei e a instalação de uma nova ordem governamental sacerdotal, então nós começamos a entender, em Gênesis 1 a terra está afundada nas águas da criação, em Gênesis 2 a terra já está lá, ou seja, Judá está reconstruída. Se não estivesse, Gênesis 2 começaria com o tirar da terra no meio das águas, pois essa é a cosmogonia clássica em todo o crescente fértil. Então, querido, este texto é com certeza um texto do século V, onde Zorobabel já tinha reconstruído Jerusalém, e agora os sacerdotes se viram obrigados a escrever uma nova cosmogonia de criação com mudanças exigidas pelas circunstâncias políticas e religiosas para adquirir controle social e firmar o seu governo social. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir. Essa é uma interpretação, querido, da mente do autor, o que ele queria nos ensinar, o que ele queria nos passar, o que ele queria que os seus leitores entendessem. A classe sacerdotal cria uma nova religião no pós-exílio. O pré-exílio, se estudarmos, vamos ver que é totalmente diferente. Uma cosmogonia é monárquica e uma outra cosmogonia é sacerdotal. Por isso que existe o capítulo 1 e existe o capítulo 2 a 3 de Gênesis, que trata uma cosmogonia e uma outra cosmogonia. Uma trata de um rei, a outra trata de povo, que veio do pó, que é camponês, que é pecador, e que vai ter que entender que ele tem que ir a Jerusalém para sacrificar, para prorrogar a pena de morte que está sobre a vida dele. Mais na frente, você vai entender, compreender e vai ficar muito feliz com o que você vai aprender. Shalom Adonai, em nome de Yeshua, HaMashiach, HaMalech, HaMalech. Shalom.